Paz do Senhor, igreja. Amém. Espero encontrá-las bem. As que eu não encontrar bem vão ficar em nome de Jesus. Amém. Eu estou um pouco emocionada aqui. Eu estava vendo esses dias atrás um corte da pastora Camila Barros chorando no começo do culto. E aí eu fui atrás de saber por que ela estava chorando tanto ali, né? E aí ela fala que antes dela entrar um pastor, ela falou, deveria ser proibido deixar ele fala antes da gente, porque é uma carga, uma presença tão grande, que a gente não suporta, a gente não aguenta. Eu tava ali secando as lágrimas porque esse nível morre. Mas Jesus, não posso aparecer ali, esse nível borrado, né? E pedindo gentilmente para ela desligar o microfone da pastora, porque, gente, é o suficiente. A gente podia descansar nosso coração agora e ir embora, mas como a Isabela disse, tem mais de Deus para nós. Glória a Deus. Acho que todos aqui me conhecem, sou a Ingrid, sou líder do Ministério de Louvor, a Graça era perseguida da pastora, e foi me incumbido hoje a missão de trazer a palavra, e a outra fugiu ali para falar com ela. E eu sou assim, viciada em papelaria, né? Adoro tudo que é de caderno e canetão e giz e tudo isso, né? E aí você abre minhas gavetas, meus armários, tem vários caderninhos espalhados, alguns mais ou menos usados, outros para umas coisas, outros para os outros. E há um tempo atrás eu ganhei um curso. Quem não sabe, eu também sou meio bombril, mil e utilidades, faço de tudo. E eu ganhei um curso super dentro da minha área. Eu sou formada em ciências biológicas, sou bióloga. Ganhei um curso de sobrancelha. Da nossa querida irmã, Elisama, volta aqui. E ela me abençoou para que essa bênção chegasse ali na vida da pastora. E eu fui fazer o curso, ainda foi bem próximo, uma data comemorativa importante, né, para o nosso ramo. Fazendo o curso de um lado e respondendo o cliente do outro. E às vezes ela pode até ficar um pouco frustrada comigo, e eu acredito que sim, porque eu não coloquei em prática o que ela me ensinou ali, e ela sabe disso. Mas eu dei um caderno com o meu nome. E aí eu falei, eu vou deixar esse caderno bonito, brilha, a capa, tem meu nome, para quando eu precisar usar ele na igreja, eu vou deixar ele aqui. E a primeira mensagem que eu trouxe mês passado, escrevi nele, e nesse mês eu fui pegar ele, eu bati o olho na capa e Deus começou a falar comigo. Olha, realmente ela pode até ficar frustrada comigo por eu não colocar em prática o cuidado que ela me ensinou ali. Mas esse caderno está carregando umas mensagens tão fortes, de cuidado tão grande, e principalmente para mulheres. E eu parei para analisar o caderno. Tem uma frase: sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E embaixo o nome do instituto, Cursos Instituto de Cuido. E a gente para analisar, e falando agora especificamente com a Elisama, com a Angélica e com a Cássia, que eu não sabia que estaria aqui. Graças a Deus. O trabalho de vocês é voltado para cuidar de mulheres. Vocês já pararam para analisar que hoje vocês também estão cuidando de mulheres? E esse nome de cuido veio na minha cabeça, e é um cuidado. Cada uma aqui tem um ministério muito forte. Vou falar do Ministério da Elisama agora em específico, que é o Ministério de Mulheres. O cuidado não é apenas no corpo, mas o cuidado é para a alma e para o espírito.
sucesso que a gente tem no nosso ministério é uma soma de pequenos esforços que nós tomamos repetidos dia após dia, assim como está escrito nesse caderno que você me deu. Aleluia. Então, eu entrego essa palavra para você porque Deus falou isso comigo. Deus de poder. Não ouse desistir daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Aleluia. Porque hoje a gente pode não ver, mas esse sucesso está sendo construído. Mas uma coisa que na hora que eu estava falando me chamou um pouco de atenção foi o nome. Porque eu estava conversando com as meninas esse dia e eu falei, e esse nome veio da onde? Aí eles me falaram, da casa. Casa. Esse cuidado, esse te cuido, esse cuidado do corpo, da alma, do espírito, não é privilégio específico das suas irmãs. Oh, Deus grande. Eita, Deus. Esses dias a gente estava no aniversário da Angélica e a gente teve a bênção de ouvir sua mãe orando e falando para a Angélica, Deus colocou um ministério, Deus colocou um trabalho na mão de cada uma de vocês, uma semente na mão de cada uma de vocês. Vocês tratem de cuidar. Vocês tratem de cuidar. Cássia se posiciona, porque Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Glória. Fala, papai. Fala conosco. Esse te cuido não veio de você. Aleluia. As meninas não assumiram por comodismo. E eu não estou falando aqui só de corpo. Eu não estou falando aqui de beleza externa. Eu estou falando de algo de dentro. Aleluia. E aí Deus falou, fala isso para Eliseu. Eu falei, vou falar. Vou falar para a Angélica também, porque isso é delas. E eu não esperava encontrar você aqui hoje. Não esperava. Recebe com amor, Cássia. Em nome de Jesus. Aí depois disso, vamos para a mensagem, certo? Eu gosto bastante de trabalhar com títulos ou temas. E eu coloquei como tema para a mensagem de hoje, Deus não quer apenas arrumar o seu cenário. Deus quer transformar a sua vida. E aí, eu meditando na palavra que o Senhor estava me entregando e no trabalho que a gente realiza. O nome do trabalho do ministério é Restaurados pela Graça, e restaurar significa trazer algo de volta à sua condição original. Glórias. A pastora falou, ele me tirou do lamaçal. Ele traz para nós de novo a nossa condição original. A nossa condição que é uma condição de estado pleno, de comunhão perfeita com Deus. Aleluia. É restaurar a nossa identidade. Quando a gente fala sobre condições original, a condição original do ser humano, a gente volta lá para o pecado original de Adão e Eva. E ali foi perdida a condição, a identidade. E Jesus veio para restaurar todas essas coisas. E a gente, graças a Deus, nos encontramos no período da graça, onde isso está disponível para a gente. Basta a gente se posicionar e querer. E a gente não restaura algo que está novo. A gente não restaura algo que está inteiro. A gente restaura o que está quebrado. A gente restaura o que está destruído. A gente restaura o que está ferido. Amém? Às vezes a destruição não diz respeito, por exemplo, do corpo, de algo físico, mas pode ser uma destruição de um sonho, pode ser os sentimentos que estão destruídos, pode ser até mesmo a sua identidade, que nem a gente estava falando. Às vezes acontecem coisas
traumas, dores, feridas que vão se acumulando e a gente vai perdendo. A gente vai perdendo a nossa identidade em Deus. Isso tudo vai nos afastando dele. Porém, essas mesmas dores e essas mesmas feridas que te afastaram do dia de Deus, elas que te trouxeram aqui hoje. Aleluia. São elas que te trouxeram aqui hoje, para que hoje você tenha um encontro de fato com Ele. Aleluia. Um encontro. Jesus. E às vezes a gente olha muito para o nosso cenário, às vezes a gente vem porque a nossa família está bagunçada, o nosso casamento está bagunçado, os nossos filhos estão doentes, e a gente vê toda aquela bagunça em volta da gente, a gente fala, eu vou lá para ver se Deus restaura minha família, para ver se Deus converte o abençoado meu marido, para ver se Deus cura meus filhos. Mas o chamado de Deus hoje é para uma cura interior. Aleluia. Não que Ele não vá fazer as outras coisas, mas hoje Ele te chama para te olhar para dentro, para olhar para o seu coração. Amém? Peço para vocês abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 37 ao 39. Aleluia. Glória Amém? a Deus. Amém. A palavra de Deus nos fala que e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Perdão, você pode voltar ao 36? Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em vestes velhas, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido do vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Senhor, agora na sua disposição. Nós temos aqui a sua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, e sabemos que nada que está aqui, nada que é lançado volta vazio, Pai. Então eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, como um canal, Senhor, para entregar a sua palavra para as suas vidas nessa noite. E eu te peço também, Senhor, que caia por terra, Pai amado, todo impedimento, Pai, todas as travas nos ouvidos, Senhor, toda trava na mente, Pai. Eu te peço para que a sua palavra possa entrar, Senhor, possa ser compreendida, entendida, Senhor. Ah, meu Deus, que a sua palavra possa, Senhor, encontrar um terreno fértil. A sua semente, Pai amado, está sendo lançada nessa noite. E eu te peço, Senhor, nos ajude, Pai amado, a guardar ela, para que ela possa, meu Deus, germinar, brotar, crescer, amadurecer e dar fruto nas nossas vidas, meu Deus. É que eu te peço nessa noite, Senhor. Amém. Então nós temos a palavra aqui do vinho novo em odres novos, odres velhos em vinhos novos, enfim, algo que praticamente todos já conhecem a passagem. Mas eu quero dar uma contextualizada rápida para vocês, que nessa parte, nessa parábola que Jesus conta, ele conta porque as pessoas vêm questionar ele.
As pessoas questionam ele porque eles veem os discípulos de João Batista jejuando, eles veem os fariseus jejuando. O jejum era algo que estava ali para ser feito, algo implícito na Torá principalmente. Existiam datas específicas que eles faziam o jejum, mas os fariseus também em específico, eles começaram a jejuar mais ainda. Eles meio que usavam a obrigatoriedade de 2 vezes por semana e eles se mostravam jejuando. E aí as pessoas viam todos eles que esperavam o Messias jejuando e Jesus Cristo, que se considerava o Messias, e os discípulos dele não jejuavam. E eles perguntaram por quê? Por que os fariseus jejuam? Por que os discípulos de João Batista jejuam? E os seus não? E Jesus responde: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ou seja, Jesus, o nosso noivo, aleluia, ele estava com seus discípulos ali. Eles não precisavam jejuar para que o Messias viesse, porque ele já estava ali com eles. Um dos critérios do jejum, dos motivos dos fariseus jejuar, era a espera da vinda do Messias. Fazia sentido com que os discípulos jejuassem para esperar o Messias, sendo que o Messias estava do lado deles? Não. Então eu não vou jejuar mais, porque Jesus está comigo também. Não é assim. Aqui está escrito: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então ele fala: não estão jejuando agora porque eu estou aqui, mas quando eu for retirado, eles vão jejuar. É um princípio. Mas não é sobre ele que eu vou comentar nessa noite. O que vem depois é já Jesus falando sobre essa parábola das vestes velhas, com o remendo, do odre velho no vinho novo. Acontecia que os fariseus, que eram aqueles judeus que esperavam o Messias, eles faziam práticas que iam para além da Torá, para além do Velho Testamento. O Velho Testamento falava para jejuar 2 vezes ao ano, eles vamos jejuar 2 vezes na semana, porque foi passado de tradição, que é o que a gente chama de tradição falada. Então eles tinham uma tradição que estava além do que estava escrito. E Jesus, quando ele veio para fazer uma mudança radical nisso. Então, basicamente, a graça, o que Jesus veio fazer, não cabia mais nessas tradições deles. E essa mudança que Jesus trouxe, essa ruptura, ela desagrada as pessoas, desagradou os fariseus. Não é à toa que Jesus acabou na cruz, certo? Tanto que a gente vê que no versículo 39 diz assim: e ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. E ele diz porque os fariseus, com todo aquele peso daquela tradição, daquilo que eles já carregavam, dos hábitos, do costume, eles ficaram ali a ponto de nem querer experimentar o novo que Jesus estava trazendo para eles, porque podemos considerar que eles eram odres velhos e o vinho novo não ia dar certo, e eles teriam o desconforto de se tornarem odres novos, de saírem daqueles hábitos, de saírem daquela condição para receber o Messias. E sem contar também que era cômodo. Nossa, cômodo jejuar 2 vezes por semana? Sim, quando coisas se tornam hábitos para a gente, se torna cômodo também. Então é muito mais fácil continuar do jeito que está do que partir para o novo, do que se tornar um odre novo para receber o vinho novo. Então,
Jesus revela ali que existia um comodismo, uma satisfação naquilo que eles faziam, e até porque eles demonstravam que eles estavam jejuando. Era uma coisa muito, estamos aqui, né, fazendo tudo isso, era aquelas roupas, aquelas demonstrações, tudo externo, tudo externo. E eles não aceitaram o nome de Jesus. E é por isso que está escrito nesse versículo: e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque já está ali, naquelas antigas práticas, naqueles antigos hábitos. Não, eles não quiseram a mudança. Aqui a gente vê que a mudança ela é algo passível de escolha. Ela não é imposta, ela é escolhida. Então, se hoje Deus traz você aqui e te incomoda alguma mudança que você acha que você deve fazer na sua vida, é uma escolha sua. Não tem como você não mudar e culpar a Deus por não estar acontecendo nada. Não tem como você manter os velhos hábitos e culpar a Deus. Né? Quando a gente entra num culto de restauração, que é o nosso caso hoje, esse culto ele é diferente de conforto. Nada que é restaurado dentro de um conforto. Vejam só, um vaso de barro. Quando o oleiro está lá fazendo ele, moldando ele, era para o forno, quebra, precisa refazer aquele barro, é moído novamente. Não existe conforto na restauração. Porém, se você chegou aqui hoje, talvez também não exista conforto na sua vida. Não existe conforto na restauração. A restauração é um processo. Mas talvez o que você esteja passando hoje também não é confortável. E a gente vem com insatisfações. E essas insatisfações que só Deus pode mudar. Só Deus. Sejam elas externas ou internas. Amém? Amém. Então eu vou pedir para vocês que hoje vocês realmente abram o coração de vocês para receber essa palavra de Deus na vida de vocês. Porque o derramar de Deus que Deus tem para nós nessa noite, ele não cabe nos nossos velhos odres, ele não cabe nos nossos velhos costumes, ele não cabe nos nossos velhos hábitos, e pior, ele não cabe nas nossas convicções, ele não cabe no nosso velho eu. Essa mudança, essa transformação, ela precisa existir para que o derramar de Deus venha. Pode gerar um pouquinho de dor, de desconforto agora, mas nada se compara com o que Deus tem para nós. Falei aqui no começo que eu sou formada em ciências biológicas, eu sou bióloga, cientista, e a gente tem um quê de convicção muito grande, né? A gente estuda, a gente analisa tudo friamente, a gente testa tudo e a gente questiona tudo. Cientistas são grandes curiosos e questionadores. E esse tempo atrás eu estava conversando com a Angélica que eu parei tudo que eu estava fazendo para assistir um debate de mais de 10 horas, porque é algo que eu tinha uma plena convicção estava sendo quebrado naquele momento. Eu era convicta de certas coisas. Aí Deus olha e fala: ah, é? Convicta de coisas que, para falar a verdade, nem sequer agregam no reino, mas convicta. Convicta daquilo que me ensinaram, convicta daquilo que eu aprendi e levava como verdade absoluta. E aí foram chegando outros argumentos e eu comecei a questionar: peraí, talvez não seja isso que eu penso, que seja de
fato. E há um tempo atrás eu entreguei para Deus a minha convicção, sabe? Eu falei para Ele, Pai, eu abro mão de entender todas as coisas. Eu abro mão porque eu gasto muito tempo, muita energia tentando entender tudo. Tentando entender as mínimas coisas. E Jesus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sentimentos de Deus não são limitados aos sentimentos humanos. O entendimento de Deus ultrapassa o entendimento humano. Por que eu vou ficar nessa neura, nessa sina de querer ficar entendendo tudo, querer saber de tudo, querer saber a raiz de tudo? Por quê? A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus para ter o milagre dela, ela não foi até Jesus para saber se aquele problema, se aquela doença que ela tinha por causa de um trauma de infância. Ela só queria ser curada. Aleluia. Meu Deus. Às vezes a gente precisa abrir mão das nossas convicções. E eu digo isso por experiência. Abrir mão de convicções. Abrir mão de querer entender tudo. Entender tudo. O dia que a gente entender tudo sobre nós, sobre o mundo, sobre a palavra, entender tudo, absolutamente tudo, nós se equiparamos a Deus. Isso é possível. Isso é necessário? Não é possível e muito menos necessário. Nós não precisamos nos tornar deuses no terra. Nós só precisamos ser filhos dele. Né? Glória a Deus. E, enfim, a gente precisa abrir mão das nossas convicções, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, porque tudo isso vai trazer para a gente uma transformação integral, uma transformação de corpo, alma e espírito, uma transformação do alto da cabeça até a planta dos pés. A gente precisa sair daqui hoje restaurados e com o bem novo do Senhor derramado em nossas vidas. E eu creio que nessa noite Deus já está trabalhando, Deus já começou ali na introdução, nos louvores. Vem, filha amada, vem como estás. E Deus hoje fala para você que você tem a possibilidade de sair daqui restaurado com o vinho novo do Senhor derramado. Amém, Deus. Mas é aquilo, o que Deus quer fazer exige uma estrutura nova. Odre, para quem não sabe, é um recipiente de couro, de pele, de animal. E ele é usado para transportar água, líquidos, principalmente vinho. E o vinho novo, quando ele é vertido nos odres, ele ainda continua fermentando. E o odre é bom para o vinho por quê? Por ele ser pele, ele tem elasticidade. Então ele estica. O vinho é derramado ali, o vinho preenche o odre, eles fecham e a fermentação do vinho vai esticando o odre. Mas a gente sabe que estica num ponto, se esticar mais do que aquilo, estoura, certo? É igual quando a gente vê barriga de grávida, assim, vai esticando a pele, estica, a gente acha que vai explodir, não explode. Mas é essa elasticidade que a pele tem, essa elasticidade que o odre tem. E sem contar também que com o tempo, por ser pele e couro, ele seca, certo? E quando se coloca um vinho novo em um odre que já está esticado, que já está ali forçado e ressecado, o vinho vai preencher, vamos fechar, e a hora que aquele vinho começa a soltar, a fermentação solta gases, aquela pele não resiste, aquele couro não resiste, ele estoura. E se vocês já pararam para pensar que talvez se Deus entregasse hoje para você tudo aquilo que você pede,
em oração, ou às vezes não é nem oração, você pede reclamando daquilo, da situação. Se Deus mudasse tudo conforme o seu coração deseja, você teria estrutura suficiente para suportar o vinho novo de Deus em sua vida? Às vezes a gente pede tanto e olha para fora e pede aqui, pede ali e gostaria de uma transformação aqui, mas a nossa estrutura não comporta a transformação que Deus quer fazer na nossa vida, na vida dos nossos ao nosso redor e por nós. A transformação que passa por nós, que alcança os outros. Então, eu venho falar para vocês hoje que eu sinto muito se vocês vieram buscar uma palavra de que Deus vai restaurar seu casamento. Todo mundo, Deus pode fazer sim, nós acreditamos nisso, mas primeiro em nós. Amém. Glória a Deus. Depois nos nossos. Primeiro nosso interior curado. Porque daqui sai luz. Sai luz. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando a gente busca os remendos para a nossa vida, porque buscar a Deus pelas coisas que Ele pode fazer para nós buscamos colocar remendos nas nossas vestes velhas. Mas para que hoje você quer um remendo se você pode ter um renovo completo do Pai? Que o Pai tem vestes novas para nos dar. Que o Pai tem sentimentos restaurados para colocar dentro dos nossos corações. Que a nossa alegria pode ser renovada. Que as nossas feridas podem ser tratadas. Ele quer nós livres. Livres das sujeiras, dos rasgos, da culpa, da mágoa, do rancor, da tristeza, da decepção, da depressão, da ansiedade. Hoje nosso Pai nos quer livres. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Amém? Nós precisamos, e Deus quer entregar algo novo pra gente, e a gente tem que experimentar isso sim, as nossas dores antigas. Isso é a plena manifestação do amor de Deus. Foi cantado hoje também. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte, vida me ofertou. Amém. A gente, às vezes, fala, Deus é esse que me mantém numa situação dessa. Gente, vocês são mulheres, a maioria daqui são mães. Vocês dariam o seu filho por amor a um povo, e não era só uma parcelinha, não, foi todo mundo. Que lá desde o começo, Moisés piscou, a galera estava fazendo bezerro de ouro, adorando outros deuses, entronando no coração outros deuses. Vocês iam ver toda essa rebeldia, toda essa falta de consciência de quem Deus é. Vocês, como Deus, dariam o filho de vocês? Quer demonstração de amor maior do que isso? Não tem como. Não tem como. Deus, com Jesus Cristo, ele praticamente mostrou a maior e a mais forte demonstração de amor que nós, seres humanos, poderíamos experimentar. Mas como eu já falei aqui, os sentimentos de Deus não são iguais aos nossos. Se a gente já entende isso como um amor extremo, imagina o quanto esse Deus não nos ama. E Ele se preocupa sim com o seu cenário, com a sua casa, com os seus próximos, mas Ele se preocupa mais com você, com a sua alma. Deus não vai dar algo para vocês que vocês não vão suportar. Ele não vai derramar um vinho novo nos seus odres velhos. E a gente precisa ser transformados. Nós precisamos
nos abrir a experimentar a ação de Deus para nos transformar em odres novos, para a gente ter realmente uma restauração integral. E a gente vê um exemplo de uma restauração de corpo, alma e espírito na Bíblia, com de fato a mulher do fluxo de sangue que eu já citei aqui. Eu peguei o texto em Marcos. Eu gosto da forma que é escrito em Marcos. Marcos 5, 25, que vai falar da cura de uma mulher enferma. Aqui, contextualizando, né, Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, com muitas pessoas quando a mulher encontrou ele, né? E eu tô rindo aqui porque hoje eu até falei para ele, estou me sentindo como Jairo hoje, mas é conversa para outro dia. E no capítulo 5, versículo 25 de Marcos diz: grande multidão o seguiam, comprimindo-o, ou seja, apertando-o, ou seja, relando nele. Ele estava sendo tocado de todas as formas possíveis ali. Aconteceu que certa mulher, ela não tem nome, importante, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer as mãos de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, há 12 anos essa mulher sofria com hemorragia. Historiadores dizem que pode ser algo relacionado ao ciclo menstrual, né, desregulado, em algo assim, uma doença nessa área. E ela gastou tudo que ela tinha. E aqui não fala especificamente de dinheiro, mas ela não apresentava melhora, pelo contrário, ela só piorava. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Glória a Deus. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo ser curado deste flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, porque podiam ter ficado quietos aqui, né? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Tipo, Jesus? Olha o tanto de gente que tem te relando aqui. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, como se ele não soubesse quem tinha feito isso, né? Então a mulher, atemorizada, com temor e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Fui eu que te toquei, Jesus. E ela deve ter explicado para ele: eu tinha isso, eu te toquei. Glória a Deus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Filha, a mulher que não tem o nome citado aqui. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quando a gente fala da passagem da mulher do fluxo de sangue, muita gente fala da sua atitude de ir tocar em Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho diferente hoje. Conforme a lei de Moisés, ela é considerada impura por conta da doença dela. Ela tinha essa enfermidade física. Por conta da enfermidade física, ela sofria um isolamento social, ou seja, ela era marginalizada, vivia às margens da cidade. Ela
devia ter muita vergonha do que ela passava. Pelo tempo, por ela ser considerada impura, mas ela não era impura. Ela não era uma mulher impura. A identidade dela não era de uma mulher impura. Ela estava impura. A identidade dela foi restaurada. No final do texto a gente vê e a gente retorna nisso daqui a pouco. E eu acredito também que ela sofreu uma tremenda rejeição. Porque ela era vista como uma ameaça. Se eu tenho um fluxo de sangue e eu toco em você, já era, cara. Você vai ter que vir comigo. Você vai ter que ir lá para as margens da cidade, se tornar uma impura marginalizada, passar por um processo de purificação, para voltar no templo, se apresentar no templo para falar, não, estou de boa. Isso é um toque. Mas ela tinha isso há 12 anos, então ela não conseguia, a doença dela não cessava para ela passar por esse processo e se apresentar no templo. E aí é o mais engraçado, ela tinha fé, porque ela foi, mas ela era impedida de cultuar. Ela não podia ir no templo cultuar, não podia. E aí imagina o qual nível de rejeição que essa mulher tinha dentro dela. É trauma de infância. Não. Ela gastou tudo que ela tinha. Tá falando aqui, muito padeceira, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Isso mostra que ela não era uma mulher passiva, que ela estava lá, igual eu de TPM. Ai, meu Deus, tô sangrando, vontade de ficar deitadinha na cama o dia inteiro. Não. Ela tentou fazer tudo o que ela podia para se livrar daquilo. Ela buscou todas as alternativas possíveis. Provavelmente ela recebeu muitos conselhos do que fazer. Provavelmente ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Eu acredito que mesmo por conta da impureza dela, os familiares não deixou de ajudar. Se essa mulher tinha um marido, você acha que esse marido não deu o que ele tinha para curar a mulher dele? Para trazê-la de volta, porque ela não podia ficar nem com o marido? E se ela tivesse filhos? Você acha que a família também não tentou ajudá-la? E não conseguiu. Ela só piorava. E às vezes nós temos uma enfermidade, talvez não física, mas na alma, no espírito. E a gente busca alternativas, a gente desprende tudo que a gente tem para tentar curar aquilo. Com conselhos, com dinheiro, com distrações, com prazeres. E às vezes eu posso até ser cancelada aqui, mas com terapias. Então a gente desprende tudo que a gente tem para tentar sanar algo que só Deus pode fazer. Que é só ali nos braços do Pai. É descansando nos braços do Pai, abrindo os nossos corações. Que essa enfermidade é cessada, que essa cura chega nos braços do nosso Pai. E eu tenho convicção, essa palavra me pegou agora. Vou parar de falar que eu sou convicta das coisas. Mas que esse esgotamento dela, que esse despendido tudo quanto possuía, não foi só financeiro, mas emocional também. Imagina o quanto essa mulher estava esgotada. Literalmente um esgotamento físico e emocional que chegou no limite, sem solução. Aquela mulher deveria estar sendo consumida pela dor. E eu quero que vocês escutem essas palavras hoje analisando a própria vida. Que muitas vezes hoje nós estamos chegando no nosso limite, sendo consumida por uma dor, e a gente não vê solução, a gente não tem mais nada além de um resto de fé.
E é esse resto de fé que trouxe vocês hoje aqui. Aleluia. Amém? E tentando de tudo e piorando. Às vezes você olha e fala, não vejo melhora. Até desacredita de que um dia possa mudar alguma coisa. Mas trago boas novas para vocês. Meu Pai pode fazer a verdadeira restauração que a gente busca vem de Jesus Cristo. Nada mais além do que Jesus, gente. A palavra, ela é infalível, a palavra ela é inerrável, inanerrável. Só Jesus é suficiente para as nossas vidas. A gente não precisa de mais nada além de olhar para a cruz e não tirar os olhos da cruz. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E é esse momento em que o esgotamento humano encontra suficiência divina. Novamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. Eu vou falar quantas vezes for necessário nessa noite de que Jesus é suficiente. E se vocês entrarem até no meu WhatsApp, vão olhar lá, está escrito Jesus é suficiente. Talvez essa seja a frase que eu mais repita para mim todos os santos dias. E eu vou repetir para vocês também, porque eu creio que o nosso Jesus é suficiente. Ele traz cura, ele traz transformações, ele não vai trazer soluções passageiras. A gente não pode buscar soluções passageiras para o nosso problema, que a gente só vai encontrar solução em Jesus. A gente não pode se apoiar na nossa autossuficiência. E misericórdia, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, de quem está falando e de quem está ouvindo. Mas muito hoje se é pregado dentro das igrejas a autossuficiência. De que você pode, de que você se mexe, você vai, você faz, você consegue. Muito se é pregado hoje nas igrejas. Ah, mas eu não vou em outra igreja. Não, mas você tem o YouTube. Não vou demonizar o YouTube, nem todas as mensagens. Mas fala pra mim que você nunca entrou no YouTube analisando a frase de efeito, o clickbait gospel, como o ChatGPT falou pra mim esses dias, procurando ali um remedinho, uma solução passageira para o seu problema. Você entra lá, a primeira mensagem, Deus vai restaurar seu casamento. Você falou, glória, é esse que eu vou assistir. Aí tem outra lá, Deus quer te usar para salvar vidas. Fala, isso eu assisto depois. Gente, para que a gente está aqui no mundo? Mas na verdade o que Jesus quer é que a gente reconheça que só Deus pode mudar essa situação. Eu quero que hoje vocês realmente analisem a vida de vocês e digam não para essas soluções passageiras que a gente encontra. Gente, é diabólico todas essas oportunidades de soluções passageiras, de soluções que vai mascarar. Mascarar é a mesma coisa de você ter uma ferida aberta e querer tampar com um reboquinho, uma base, um pó, passa um blush ali para ver se funciona. São coisas, são remendos velhos nas vestes. Quer dizer, são remendos nas vestes velhas, eu trabalho que vai, uma hora, piorar a situação. Volto a repetir, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo não pode ser um complemento para a nossa vida. Ele tem que ser a nossa vida. Vocês conseguem enxergar a diferença entre Jesus ser um complemento e ele ser a nossa vida? E novamente, panos novos em vestes
velhas vai aumentar o estrago? Não é uma profecia. Fala, olha, se você fazer isso, Deus vai te fulminar. Não. É algo que está escrito, é um alerta para nós. De que, remidos, pano novo, em vestes velhas, o estrago aumenta, o rasgo aumenta, a nossa dor aumenta, a nossa frustração aumenta, a nossa desesperança aumenta. Sabe o que diminui? Quando a gente continua forçando colocar Jesus ali como um complementinho, a nossa fé. A gente perde a fé. Porque não está funcionando. Eu já nem sei mais se eu acredito que Jesus possa fazer isso por mim. Eu já nem sei mais se eu acredito que essa ansiedade, que essa depressão Jesus pode curar. E aí? Aí ela tocou em Jesus. Com a fé que ela ouviu falar de Jesus. E com a fé que ela tinha, ela tocou nele. E quando ela toca, a restauração física vem. Que era a raiz de todos os problemas dela. A gente falou sobre marginalização, sobre ela não poder adorar, sobre a vergonha, sobre a culpa. Ele trouxe uma restauração emocional para essa mulher. Ele curou a alma dela, que havia sido ferida pelo abandono, pela rejeição das pessoas. E o mais bonito, ele honrou publicamente a fé dele. Ele poderia ter simplesmente sentido o que aconteceu e caminhar. Mas ele parou e falou, quem me tocou? Porque era uma mulher marginalizada. Gente, imagina quanto de pessoas que ela não relou no meio do caminho, que não estava impura com ela ali no meio. E aí ele parou e falou, quem me tocou? Ele não falou quem me tocou porque ele não sabia que tinha tocado nele. Mas ele falou quem me tocou para mostrar para os outros o que ele fez na vida dela. E houve restauração social. Ela é reinserida na sociedade. E o mais legal, ela não é reinserida na sociedade para poder simplesmente fazer as coisas dela. Ela anda todos os dias ali dentro como um sinal vivo do nosso Deus vivo. Ela é um exemplo vivo, andando diariamente nos olhos de todo mundo, de que Jesus cura. E o principal disso tudo, que é a restauração da identidade dela como filha. Ele chamou ela de filha. Ela não era a doença, ela não era a mulher do fluxo de sangue, ela era filha. Ela sempre foi filha. Igual eu falei, ela não era doença, ela estava com aquilo. Ela sempre foi filha. E esse ato fez com que Jesus restaurasse a identidade dela. E foi pela graça. Ela é definida pela graça, ela não é definida pela dor dela. Aleluia. Deus grande. Sabe quando a gente olha alguém e fala, aquela pessoa que tem aquilo? Não, aquela pessoa que também é filha de Deus e pode ser alcançada pela filha, ou pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele restaurou a condição original dela. Aleluia. Glória a E Deus. para a gente fechar, Jesus ensina que a novidade de vida que Ele traz, ela não pode ser contida numa estrutura velha. Voltando para os odres, que esse é um chamado para o renovo, esse é um chamado para a transformação, para uma mudança de mentalidade, para uma metanoia e uma transformação do nosso coração. O nosso odre novo que a gente pode apresentar para Jesus nessa noite é o nosso coração disposto, é o nosso sim
para o nosso Jesus. É o nosso quebrantamento, é o nosso Pai, eu estou aqui aberta para ser moldada. E assim como a mulher do fluxo de sangue, ela precisou ser um odre novo para receber o derramamento divino novo de Jesus. E a gente também. E só a fé dela foi suficiente. Hoje você não precisa de nada além do que um pouquinho da sua fé, para que Deus possa fazer no seu coração verdadeiramente. Jesus quer encontrar corações quebrantados nessa noite, quer fazer transformação. Então eu peço que vocês abram a mão do medo de vocês, porque às vezes a gente tem medo do que pode vir, a gente tem medo do que Deus vai mudar na gente. A gente tem que abrir mão do que nos prende de receber o novo de Deus. E eu vou pedir para vocês se colocarem de pé nessa noite, nesse momento, e analisem o que prende você de receber o novo de Deus na sua vida hoje. Eu quero pedir para que vocês coloquem tudo diante do Senhor, para que vocês abram o coração de vocês com olhos novos e como a mulher do fluxo de sangue declarar que tudo o que precisamos é o toque do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite, dizendo que o nosso coração quer mais dele, para ele fazer algo novo em nós. E que o toque dele é tudo o que a gente precisa. Amém? Fechem os olhos de vocês e peça para ele: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde eu encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver
Senhor, os nossos corações, hoje e para sempre. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa mesma comunhão, já vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, por esse culto maravilhoso. Senhor, nosso Deus, estamos, Senhor, nesse momento, Senhor, aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por ter falado conosco nesta noite, Pai, por ter nos permitido sentir a tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, estamos saindo daqui, Senhor, renovados, restaurados, Pai, porque, Senhor, nós podemos ver aqui o teu poder, Pai. Nós sentimos nesse lugar a tua presença, Pai. Nós sentimos nesse lugar, Pai, a unção do céu derramada sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, guarda, Senhor, essa palavra, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Pai. E que, Senhor, em todos os dias das nossas vidas, Senhor, possamos nos lembrar, Senhor, que o Senhor é aquele que responde, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que nos toca, o Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que nos transforma, nos restaura, Pai. O Senhor é aquele que tem poder, Senhor, para mudar nossas vidas, Pai, porque os seus planos são perfeitos, Pai. Senhor, como é bom estar na tua presença, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pela essa comunhão maravilhosa, Pai, e por nos permitir estar aqui, Senhor.